Queridos, eu quero... Precisa ainda ficar de pé, não? Daqui a pouquinho eu vou pedir para você ler a palavra, mas por enquanto... Esse mês é o mês da família. E o mês da família, eu não tive ainda a oportunidade de trazer uma palavra específica para a família, e a melhor data que eu achei para que pudesse estar ministrando essa palavra seria hoje, porque semana que vem é o dia da igreja perseguida, então eu achei por melhor trazer essa palavra hoje para os irmãos. E eu sabia que trazer uma palavra como eu vou trazer hoje, isso ia trazer, muitas pessoas iam ser impedidas de estarem aqui. Muitas pessoas estariam não, até queriam e até desejariam estar aqui, mas por mais que a gente ore, por mais que a gente tenha orado, eu sabia que barreiras iam se levantar. Por que eu estou falando isso? Porque o assunto que nós vamos tratar hoje é um assunto de extrema importância na família e que tem gerado, às vezes, até muitos fins de relacionamentos e de famílias, pela ausência do assunto que eu vou falar aqui nessa noite. E o tema que vamos tratar nessa noite é um tema muito delicado e importante. E por isso que tomo muito cuidado quando trato desse assunto, para não ser apelativo, como muitos pregadores quando tratam a respeito do mesmo. E também tenho orado e pedido sabedoria a Deus para não ser raso, por medo de abordar tais verdades que eu quero abordar nessa noite. Eu quero, nessa noite, ser usado por Deus. Eu falei com Deus, falei, Deus, que aquilo que o Senhor quiser falar, que o Senhor fale através da minha boca. Aquilo que o Senhor achar que não é pertinente, que o Senhor não permita que eu fale. Mas nada daquilo que seja a vontade do Teu Espírito Santo para os corações que estão presentes, deixe de ser falado. E esse é o propósito nessa noite. E o tema que eu quero abordar nessa noite é o segredo da prosperidade na família. E a prosperidade que eu quero falar é a verdadeira prosperidade segundo a palavra de Deus. Não a prosperidade segundo o padrão do mundo, não a prosperidade que muitos pregadores pregam de uma forma distorcida do verdadeiro evangelho, mas é o que a Bíblia fala a respeito de como obter na nossa família a verdadeira prosperidade. Eu tenho certeza que nesse momento você está lembrando de alguém que talvez o casamento chegou ao fim por causa de um problema financeiro, de uma família que esteja destruída, passando por necessidades, por ausência da prosperidade real de Deus sobre a casa dela. E esse tema que eu quero abordar, não quero só compartilhar com você, eu quero convidar você a compartilhar com outras pessoas. Essa mensagem, ela está sendo gravada no YouTube, ela vai ser compartilhada aqui, seja através do vídeo que vai ser gravado, ou através de você. Aquilo que você aprender, você venha compartilhar ao outro. Porque eu tenho certeza que é uma palavra que pode mudar a história de muitas famílias. E eu espero que as nossas sejam uma delas. Tá bom? Abra comigo Deuteronômio 28. Agora você pode ficar de pé. Número 28. Versículo 1 e 2. Diz o seguinte, na minha e na sua Bíblia: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Somente por aí, mantenha a sua Bíblia aberta. Hoje nós vamos ver muita coisa na Bíblia, mas feche seus olhos agora, curve sua cabeça. Deus maravilhoso, fiel, eu lhe peço mais uma vez, usa-me segundo a tua vontade.
Senhor Deus, eu orava hoje para que o Senhor não impedisse ninguém de estar aqui. Que ninguém, na verdade, que ninguém fosse impedido de estar aqui. Que o Senhor pudesse estar tirando todas as barreiras, todo impedimento, Senhor. Mas infelizmente, alguns não conseguiram chegar. Mas eu lhe peço por cada um que aqui está presente. O Senhor sabia exatamente quem estava aqui e por que, Senhor Deus, dessa palavra justamente nessa noite. Já tivemos outras noites, meu Pai, com muitas outras pessoas, mas o Senhor inspirou e orientou a que essa palavra fosse pregada justamente hoje, Senhor. Então, que importa que Tu cresças e eu diminua. E que o Senhor fale grandemente através desse Teu servo, de uma forma que gere entendimento e crescimento e venha levar o Teu povo a realmente experimentar na sua família a verdadeira prosperidade que só o Senhor pode realizar. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém e amém. Podeis assentar, queridos? Eu sempre aprendi que a gente precisa não só ter um texto, mas nós precisamos explicar o contexto daquele texto. É uma coisa que eu costumo dizer, que um texto sem contexto vira pretexto. Então o que acontece? Por isso eu quero explicar um pouquinho para você entender o contexto do texto que nós acabamos de ler aqui, logo no início dessa mensagem. O texto que nós lemos nos leva aos primeiros passos de Israel como nação, logo após a sua saída do Egito. Todo mundo aqui sabe, provavelmente já escutaram várias e várias vezes, o povo de Israel ficou escravo no Egito durante 400 anos. Escravos, dominados pelo faraó, dominados pelos faraós que foram passando, e cada vez mais essas pessoas elas foram desaprendendo a ser um povo separado. Era um povo que vivia sob o domínio de um faraó, e ali eles tinham que executar tudo que o faraó lhes orientava. Só que agora nós estamos vendo um povo, uma nova nação surgindo. E essa nação, que até então tinha uma mentalidade de escravos, eles precisavam agora aprender a se tornar cidadãos, precisavam aprender a se tornar um povo, precisavam se desvincular da vida que eles tinham até então lá no Egito. E nós sabemos que para uma nação se tornar forte e próspera, é necessário que leis justas sejam estabelecidas. E para que essa nação possa permanecer forte e próspera, é necessário que os seus cidadãos estejam dispostos a obedecer essas leis justas, estejam dispostos a obedecer às regras e às leis instituídas por seus governantes. Quando o povo se distancia de alguma maneira, de alguma forma, disso, o que vemos são conflitos que na maioria das vezes geram caos, anarquia, destruição e em alguns casos até mesmo morte. Onde não há regras e leis, impera o quê? Impera o caos. Se você for ver, infelizmente aí, quando se cai uma ditadura ou uma república, quando se cai um governo, e você vê que aquele período onde um novo governo não foi instituído nesses países, se você bota no jornal lá, você vai ver quebra-quebra, é pessoal invadindo os locais para saquear, é uma confusão, é muita gente morrendo nessas confusões, com confronto com a polícia local. Por quê? Porque aquele período é um período que não há leis, ninguém está ali observando as leis, ninguém está obedecendo às leis, e quando não há lei, há caos, e quando há caos, gera as trevas e acaba trazendo muita destruição, muita ruína, muitas coisas terríveis. E com a família não é diferente, gente. Com a família, quando os membros da família não se dispõem a seguir as regras estabelecidas por Deus para lhes se tornarem fortes, o que vemos é dor, sofrimentos, conflitos e verdadeiro caos generalizado. Por que eu falo das regras de Deus? Porque quem instituiu a família foi quem? Foi Deus. Então,
Ele instituiu as famílias e ele criou, já falamos aqui inúmeras vezes, até outros pregadores, que a família foi instituída para ser algo bom. Mas para que ela possa vivenciar o bom de Deus, o melhor de Deus, ela precisa se submeter às regras instituídas por Deus. Nada de bom vem da desobediência. Se eu aqui perguntar a você de algum exemplo de desobediência que gerou algo bom, você não vai lembrar, porque nenhum tipo de desobediência gera algo bom. Nenhum tipo de rebeldia gera algo bom, porque não tem como. Deus instituiu, estabeleceu no meio do seu povo várias regras e princípios que abrangem não só a nossa vida espiritual, mas também a nossa vida secular. Temos como exemplo o texto que nós lemos ali. Deus estava formando uma sociedade, Deus estava formando um povo, Deus estava formando uma nova nação. E você vai ver durante todo o livro de Levítico, em Deuteronômio, você vai ver ali Deus instituindo essas regras para que a nação pudesse ser uma nação realmente abençoada. Se observarmos o cuidado de Deus na formação de Israel como nação, veremos exatamente isso que eu acabei de falar. Deus lhes havia instruído a como relacionar com Ele, não um relacionamento superficial. Deus começa a instruir aquele povo a relacionar-se com Ele como Senhor. Porque aquele povo, no período dos 400 anos, eles já eram um povo que não tinha mais intimidade com Deus, não tinha mais um relacionamento com Deus. Tanto que nós vamos ler no início lá do livro de Êxodo, que quando o povo se voltou novamente para o Senhor, quando o povo clamou novamente ao Senhor, quando o povo levantou um clamor ao Senhor, Deus ele veio ao socorro e levantou um libertador, que foi Moisés. Isso nós vamos ver lá. Então, meu irmão, Deus estava preparando eles para viver não mais como escravos, mas como uma nação livre, como um povo forte. E para isso, estabelecendo leis e princípios espirituais e morais que, se obedecidos, gerariam bênçãos em todas as áreas das suas vidas. Quem está compreendendo até então, diga amém. Então volte lá, Deuteronômio 28, versículo 1. 28, versículo 1. Olha o que Deus fala aí. Se atentamente ouvires, aqui no caso é Moisés, inspirado por Deus, se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que te ordeno, aí você vai ver aqui, vem uma lista que vai até o versículo 13, aí fala, bendito serás tu na cidade, bendito será você no campo, bendito o fruto do seu ventre, e o fruto da tua terra, o fruto dos teus animais, as crias das tuas vacas, das tuas ovelhas, e assim vai por diante. Se atentamente ouvirmos a voz de Deus e obedecer, seremos benditos. E o que quer dizer bendito? Abençoados. É isso que a palavra diz. Mas em contrapartida, se nós não obedecermos a Deus, nós vamos lá no versículo 15, aí começa aqui, no versículo 15, será, porém, que se não deres ouvido à voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e os teus estatutos que hoje te ordeno, então virão todas as maldições sobre ti e te alcançarão. Nós vamos ver ali que primeiramente Deus traz uma lista de bênçãos, porque é aquilo que ele desejava para o povo. Mas ele depois, a partir do verso 15, ele traz um alerta para o povo. Olha, o negócio é o seguinte, gente. Olha, aqui está o caminho da bênção. Eu coloco diante de vocês a bênção. Escolha a bênção. Mas se vocês escolherem seguir por um caminho que não é o caminho da obediência, se seguir por uma direção que não é a direção que eu tenho para você, se seguir por um caminho que não está dentro daquilo que eu orientei na minha palavra, então vocês vão experimentar maldição sobre a sua vida.
Quem está falando não é o pastor Marcelo, é o texto que nós acabamos de ler. Benditos seremos se formos obedientes, mas se nós desobedecermos aquilo que Deus instituiu, aquilo que Deus orientou, aquilo que Deus mostrou na sua palavra, nós vamos trazer para a nossa vida o quê? Maldição. É a palavra de Deus que fala aqui. Mas eu quero trazer isso aqui que nós acabamos de ler para o tema dessa noite, o tema que nós vamos abordar nessa noite. Eu sei que todos nós que aqui desejamos ter uma vida abençoada, uma vida próspera, principalmente na área financeira. Quem falar aqui que não quer ser próspero na área financeira vai estar mentindo. Eu quero ser próspero na área financeira. Eu quero ter uma vida abençoada. Eu quero não ter que me preocupar se amanhã vai estar faltando algo, se eu não vou poder pagar uma conta, se eu não vou poder ajudar alguém, se eu não vou poder ajudar na igreja, poder ter uma vida tranquila financeiramente, sem ter nenhum tipo daquilo que vem a faltar na minha mesa. Eu creio que todo mundo deseja a mesma coisa. Porque o que acontece? Nós não somos bobos, nós queremos viver o melhor. Nós queremos ter o melhor. Alguns distorcem isso e acabam buscando de uma forma errada. Mas em Deus nós podemos viver esse melhor. Em Deus nós podemos experimentar esse melhor. Eu creio que isso é possível. A verdadeira prosperidade, ela está sim ao alcance de todos. De todos. Todos aqueles que assim desejarem podem experimentar a verdadeira prosperidade que Deus ele queria realizar na vida de Israel, quando ele estava formando como nação, e que hoje, nós que somos co-herdeiros das promessas de Deus em Cristo Jesus, ele quer também nos levar a experimentar. Você sabia disso? Que a palavra de Deus diz que nós somos co-herdeiros das promessas de Deus em Cristo Jesus, assim como a nação de Israel era herdeira das promessas de Deus, nós que aceitamos o Senhor como Senhor e Deus na nossa vida, nós tornamos com Ele co-herdeiros de tudo que Deus tem para nós. Essa é uma realidade. Deus, Ele não só estabeleceu princípios para aquele povo ser abençoado, mas se nós estivermos dispostos a observar esses mesmos princípios, nós também podemos experimentar o cumprimento das promessas dele na nossa vida. Algumas pessoas dizem: pastor, esse negócio de Antigo Testamento já passou, esse negócio aí já foi, isso aí era para a nação de Israel. Nada disso. As promessas de Deus, elas continuam sendo para todos nós. Deus não permitiria que esse livro chegasse como chegou até nós, com todas essas promessas, se essas promessas também, elas não fizessem parte da nossa vida, se assim nós nos voltarmos de verdade para Ele. Eu creio nisso, porque a palavra me dá base para isso. E quando eu falo da verdadeira prosperidade, não estou falando que você vai ficar milionário da noite para o dia. Não é isso. Não estou falando que você vai ser uma telecena espiritual. Não é telecena não, telecena do Silvio Santos, né? Até errei. É Mega Sena. A Mega Sena espiritual. Você está sabendo demais, hein, irmã? Depois a gente vai conversar, o gabinete no final, hein? Mas a Mega Sena espiritual não é isso, que você vai lá, botar os números lá santos, fazer uma simpatia, dar 3 pulinhos, dar uma cambalhota, chutar o chinelo, e ali você vai ficar rico de uma noite para o dia. Não, não tem nada a ver com isso. Não estou falando nada disso. Não estou falando que vai cair chave de carro do céu para você. Que já escutou essa? De chave do carro caindo do céu? Eu nunca vi cair no céu, só caiu pedra na minha cabeça, e eu não vou falar do que caiu do passarinho para não pecar. Mas só isso que cai. Agora, chave de carro do céu não cai, gente. Eu não sei se caiu para vocês, mas o fato é que não é esse tipo de prosperidade que eu estou falando. A verdadeira prosperidade não tem nada a ver com isso. A prosperidade que a Bíblia se refere, que o Senhor propõe na sua palavra, a prosperidade bíblica é a ausência de necessidade. A prosperidade verdadeira é a ausência de necessidade. É aquela que o salmista Davi fala no Salmo de número 23. Você sabe o que fala no Salmo de número 23? O Senhor é o meu e nada... Agora, você sabe, tem a versão NVI,
A Nova Versão Internacional foi um grupo de estudiosos da palavra que eles traduziram diretamente dos escritos originais do grego e eles fizeram uma nova tradução. E a NVI, ela tem uma forma diferente que eu achei muito interessante, que cai muito bem nesse contexto. O Senhor é meu pastor e de nada terei falta. É praticamente a mesma coisa, nada me faltará, mas de nada terei falta. Ele vai suprir todas as nossas necessidades. Quem diz isso é a Bíblia. É a Bíblia que fala que o nosso Deus, Ele é aquele que vai suprir todas as nossas necessidades. Essa é a verdadeira prosperidade. E eu acredito que para vivenciarmos essa prosperidade, basta somente o quê? Obedecer, como visto no texto que lemos inicialmente. Somente isso. É somente isso. Então, meu irmão, se nós obedecermos a palavra de Deus, se nós formos obedientes àquilo que Deus propõe na sua palavra, aquilo que Ele determinou como lei, nós vamos vivenciar isso que o salmista Davi fala: o Senhor é o meu pastor e nada me fará falta. Deixa eu falar algo para você. Uma certa vez eu estava conversando com um amigo em Cristo. Eu estava falando com ele, eu falei: olha, meu amigo, eu não tenho tudo que eu quero. Tudo que eu quero, não tenho. Se eu falar a verdade, tem coisas que eu gostaria de ter, mas Deus ainda não me deu. E pode ser que um dia Ele também não me dê. E não importa. O que importa é que eu tenho tudo que eu preciso. Tudo que eu preciso, eu tenho. Deixa eu dizer algo para vocês, algo muito pessoal, e vou voltar aqui. Eu me lembro de uma situação, logo quando nós saímos de uma igreja que nós tomávamos conta. Então, quando eu saí dessa igreja, eu não tinha mais o salário de pastor. E a igreja que eu fui não tinha como suprir como salário pastoral naquele momento. E eu precisava congregar, estava ali, dando suporte, apoio. Nunca deixei de pastorear por causa de dinheiro, com dinheiro, sem dinheiro, sempre pastoreei. Sempre, eu não sou pastor, se eu recebo salário ou não recebo, eu vou pastorear do mesmo jeito. Eu vou amar as ovelhas do mesmo jeito, eu vou cuidar das ovelhas do mesmo jeito. E vocês nunca vão me ver aqui subindo no púlpito reclamando de qualquer coisa, ou pedindo dinheiro para qualquer pessoa, porque isso nunca vai acontecer. Porque o meu Deus é aquele que supre as nossas necessidades. E eu me lembro que a gente passou uma situação muito difícil de chegar ao ponto de nós termos só feijão, arroz em casa e batata. Era batata, feijão, arroz, que era o que dava para comprar, e quando a gente comprava ovo. Tinha vez que nem ovo dava. Eu me lembro que uma vez apareceu um servicinho e eu consegui comprar no mercado 5 hamburguinhos daquele. Tinha tempo que a gente não comia uma carne, né, filha? A gente comeu 5 hamburguinhos, dividi lá com os meus filhos, e a gente comeu, porque a situação estava muito difícil. E eu nunca levei isso para ninguém, coloquei diante de Deus, falei: Deus, o Senhor sabe, te agradeço porque o Senhor não tem deixado faltar nada na nossa mesa, o Senhor tem suprido as nossas necessidades. E eu me lembro que os meus filhos, tudo pequenininho, e eles falaram: pai, tá chegando a Páscoa, só compra chocolate pra gente? Aí eu com o coração apertado falei: olha, vamos ver o que Deus vai fazer, vamos aguardar. E nunca deixei de ser fiel. Se eu ganhasse R$1, 10 centavos era de Deus. Sempre lá, sendo fiel em toda e qualquer circunstância. Eu me lembro que na semana da Páscoa, tocou uma pessoa lá em casa e falou assim, e ninguém sabia. Tocou um pastor lá em casa e falou assim: pastor, eu trouxe uns negócios aqui para você. Quando ele chegou, e esse pastor nunca tinha ido lá na minha casa. Quando ele chegou, ele veio com compras, e várias compras, e no meio tinha até uma caixa de bombom no meio. Isso foi no sábado, antes da Páscoa. Pouco depois, minutos depois, esse pastor foi embora, tocou outros irmãos, que eu nunca imaginei, e foram lá, levaram uma compra, com tudo que eu nem imaginava, levaram lá pra gente. E a gente nem sabe como que eles ficaram sabendo disso. Mas eu creio que foi o Espírito Santo e chegou. Mas por quê? Porque o meu Deus,
aquele que cuida de nós, nunca deixou que nada faltasse. A gente não ficou reclamando, a gente não ficou murmurando. É claro que tinha hora que o coração apertava, a gente falava, Senhor, até quando? Mas está em tuas mãos. Mas Deus nunca deixou faltar nada em nossas mesas. Nunca deixou que faltasse o alimento às nossas mesas. Deus sempre supriu as nossas necessidades, com muitas dificuldades, com muitas lutas, mas Deus sempre supriu. É por isso que eu digo, Deus, eu posso não ter tudo o que eu quero, mas Deus tem me dado tudo o que eu preciso. Mas isso é porque eu tenho autoridade para falar a você aqui que eu sou fiel. Eu tenho autoridade porque todo mês eu entrego o meu dízimo, entrego a minha oferta, dou a minha oferta ao Senhor. Todo mês eu tento buscar e vivenciar a verdade de Deus e sendo ali constante na boa palavra dEle. E eu creio que esse é o segredo da prosperidade. A prosperidade verdadeira não te isenta de passar por necessidade, mas a verdadeira prosperidade, ela te permite a ver os milagres e a manifestar de Deus em favor da sua vida. Essa é a verdadeira prosperidade. Isaías 1:19, ele confirma isso. Abra aí comigo, Isaías 1:19. Isaías 1:19. Você encontrou? Se não encontrou, acompanha aqui no Data Show comigo. Se quiserdes, eu acho isso fantástico. Ele começa falando, se quiserdes, é para quem quer. É para quem quer. Não é obrigatório, é para quem quer. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Em outras palavras, se você quiser e me obedecer, ouvir a minha voz, ser fiel a mim, eu farei com que você viva a verdadeira prosperidade que só eu posso dar. Assim diz o Senhor. Eu acredito que a vontade de Deus é que todos nós desfrutemos dessa promessa em nossa vida e na nossa família. É a vontade de Deus. Você acha que Deus se agrada quando alguém não está bem? Quando alguém está passando por necessidade? Quando alguém está passando por situações que não tem nem mesmo o que comer dentro de casa? Você acha que isso agrada Deus quando Ele vê a sua criação passando por situações terríveis? Quando Ele vê alguém na rua comendo do lixo? Quando Ele vê alguém ali na rua comendo um resto de comida? Você acha que Deus se agrada disso? Não, Deus não se agrada dessas coisas. É verdade, meu irmão, que existem casos de pessoas que, apesar de serem fiéis, Deus permite momentaneamente passar por um tempo difícil para testar a sua fé e confiança nele. Algumas vezes Deus usa a área financeira para preparar e aperfeiçoar os seus servos. Mas por mais difícil que seja a situação, Ele nunca desampara os seus servos fiéis, como eu disse aqui e citei o meu exemplo. Mas infelizmente, o motivo mais comum para que muitas pessoas não vivam essa prosperidade da parte de Deus é porque têm deixado de observar algumas das leis determinadas por Ele nessa área. A maioria dos casos de pessoas que estão vivendo uma vida que a ausência de prosperidade da parte de Deus, você pode buscar, que você vai descobrir que essa pessoa de alguma forma está em desobediência à palavra de Deus. A verdade é essa. Essas pessoas deixaram de honrar a Deus de alguma forma. Abra aí comigo Provérbios 3, 9 a 10. Salmos, Provérbios 3, de 9 a 10. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão um vinho os teus lagares. Sabe o que é primícia? Sabe o que é primícia? É o primeiro da tua renda. Deus, Ele não quer o resto. Na verdade, Deus não precisa nem de dinheiro, mas Ele quer ver a sua obediência.
Ele estabeleceu que você fosse fiel a Ele. E quando você não é fiel a Ele por algum motivo, você está deixando de honrar a Ele. E quando você talvez não é fiel com as suas primícias, eu conheci um rapaz, eu achava isso fantástico, que ele, às vezes ele trabalhava de escala, e na época não tinha Pix. Hoje facilitou tudo, né? Pix foi assim, uma maravilha, né? Facilitou tudo. Você recebeu, caiu na tua conta, você já joga lá o Pix. Você já é a primeira coisa que você faz. Mas na época dele não tinha isso. Então o que ele fazia? Ele pegava o primeiro dinheiro, ele ia lá, sacava do banco, sacava o dinheiro, botava no envelope e não gastava R$1, enquanto ele não fosse lá na igreja entregar o seu dízimo e a sua oferta. Parece exagero? Meu irmão, se é exagero ou não, eu não acredito que seja. Esse camarada vive uma prosperidade surreal na vida dele. E eu creio porque ele honrou a Deus e colocou no seu primeiro lugar. A Bíblia fala de Caim e fala de Abel. A Bíblia fala que Caim matou Abel. Por que Caim matou Abel? Porque a oferta de Abel agradou a Deus. Mas a palavra de Deus diz que Abel trouxe das primícias, os primeiros frutos da terra, o primeiro que ele plantou, o primeiro sinal da colheita. E lá naquela época não tinha dinheiro, você dava do que você trabalhava. Você trabalhava com animal, com ovelha, com boi, você dava o dízimo do animal. Nasceu lá, você dava o dízimo do animal. Você dava lá, trabalhasse com alimento, você dava na colheita. Ontem eu estava conversando com o pastor Glinder, e ele estava falando lá, pastor, a igreja lá em Moçambique são 3 igrejas. Tem cerca de 1.500 membros, as 3 igrejas, lá em Moçambique, na África. O marido da minha sobrinha, que é missionário lá. Ele falou, a igreja lá não entra. Se você perguntar de dinheiro, ela não entra nem para se manter. Quem mantém a igreja é os Estados Unidos, que vem e mantém a missão lá. Mantém a missão lá na África. Ele falou, sabe como que é o dízimo? Porque lá eles são muito pobres. O dízimo é a oferta daquele povo, e eles são ofertantes e são dizimistas fiéis. Às vezes é uma galinha, às vezes é saco de milho, às vezes é a mandioca, não foi mandioca não, foi outro negócio, outro nome que ele falou lá. Às vezes é o que eles plantam, o que eles vivem. Então daquilo ali eles tiram. Os que têm mesmo dinheiro na mão são poucos, mas esses mesmos poucos honram a Deus com as suas primícias. Às vezes a gente até entrega o nosso dízimo, mas entrega de qualquer jeito, não separa uma oferta para Deus. Sabe, gente, hoje a gente estava conversando numa reunião de pastores, como que hoje é algo triste. Eu não estou falando isso por causa de dinheiro na igreja, de quantidade de dinheiro, não é isso não. Estou falando como o coração das pessoas tem fechado. Os pastores estavam falando, olha gente, hoje na minha igreja praticamente não existe mais oferta na minha igreja. As pessoas não entregam mais oferta. A maioria dos pastores falando isso. Graças a Deus que aqui é diferente. Aqui as nossas criancinhas trazem a ofertinha delas, os irmãos trazem. Mas tem pessoas que, não, eu entreguei o meu dízimo, tá bom demais. E pessoas que não abrem o coração nem para honrar a Deus a mais com a sua renda, com o seu melhor. Não reconhecem a mão de Deus sobre a vida. Olha só, agora vai lá comigo em 1 Samuel 2,30. Senão a gente tem muita coisa para falar ainda, eu acabo me empolgando aqui. 1 Samuel 2,30. 2,30. Parte B. 1 Samuel 2,30. Longe de mim tal coisa. Você achou aí, longe de mim? 2,30, parte B. 1 Samuel 2,30, parte B. Ali, ó. Agora diz o Senhor. Agora diz o Senhor. Longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei. Porém, os que me desprezam serão desmerecidos. Quem está falando isso é Deus, gente. Sabe, são muitas famílias hoje que estão vivendo bem longe da realidade
que Deus tem para elas em razão da desobediência às certas regras e princípios determinados por Deus. Há pessoas que por opção, opressão, escolheram ser infiéis a Deus no quesito dízimo e oferta. Meu irmão, desde que eu me converti, eu sempre tive esse cuidado. Eu recebo, eu vou lá, eu separo o meu dízimo, separo a minha oferta, e no decorrer do mês a gente acaba ofertando. Às vezes a gente oferta num serviço. Quantas e quantas vezes tem igrejas nossas que vêm e pedem: faz um serviço aí para mim, não sei o quê. A gente vai lá e fala assim: não, a gente não vai te cobrar não, é oferta. Quantas e quantas vezes a gente oferta da maneira que a gente dá, porque nem sempre a gente tem dinheiro para dar todo mês, mas a gente oferta com o nosso serviço, oferta com alguma coisa que nós temos. Sabe, quantas e quantas vezes nós buscamos honrar a Deus entregando o nosso melhor para Ele, seja em espécie, seja em serviço, mas o importante é honrar a Deus e abrir o nosso coração e dar o nosso melhor para Ele. E isso que faz vivenciarmos o cumprimento das promessas dele sobre as nossas vidas. Lembro que o pastor José, ele sempre dizia isso. O pastor José é o pastor lá de Goiabeiras, foi o meu pastor, foi ele quem me ordenou a pastor. E eu me lembro que ele sempre dizia: não adianta subir a monte, não adianta fazer campanha, não adianta pedir oração pela vida financeira, se não obedecermos a palavra de Deus a respeito de tal assunto. Se não formos obedientes às leis e princípios estabelecidos pelo próprio Deus, se não formos fiéis, se continuarmos sendo infiéis, não adianta campanha, não adianta nada disso. O que repreende o devorador é a fidelidade. Não tem outro meio. É isso aí, meu irmão. Pastor, eu estou passando por necessidade, ora pela minha vida financeira. Como pastor eu vou orar, mas se você for olhar para aquela vida daquela pessoa lá, aquela pessoa não é fiel, aquela pessoa não entrega dízimo, aquela pessoa não entrega uma oferta, aquela pessoa não se oferta para Deus, porque a gente também se oferta para Deus, entendeu? Aí a gente quer viver a prosperidade de Deus, não rola. Não adianta, não funciona, não é assim, sabe? Podemos dizer que para vivermos uma vida próspera, cabe somente a nós. Basta primeiro querermos e depois obedecermos. Esse é o segredo. Digo e repito, as bênçãos são para os obedientes. As bênçãos são para quem é obediente. Se seu filho te desobedece, você vai abençoar ele? Não vai, cara. Eu não vou. Eu amo os meus filhos. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. A Rafaela não está aqui, a Bia está casada, o Davi está ali. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Vocês não têm ideia quanto eu amo meus filhos. Eu sou apaixonado por esses meninos. Eu tinha vontade de dar tudo que eles querem. Não tenho condições, mas tenho vontade. Eu tenho vontade de poder dar sempre o melhor para os meus filhos. E me esforço para isso. Mas quando eles me desobedecem, quando eles fazem algo que não me agradam, meu irmão, por mais que eu venha amá-los, eu não vou deixar de corrigi-los. De mais que eu venha amá-los, eu não vou abençoá-los no erro, porque eu vou fazer mais mal do que bem para eles. Você pega uma criança mimada. Por quê? Porque os pais dão tudo para ele fazendo ou não fazendo. Entendeu? Isso é errado. E é assim que Deus faz conosco. Deus nos ama de forma incondicional. Deus, ele olha para a gente e fala assim: rapaz, eu sou apaixonado pela Irmã Nilzete. Eu sou apaixonado pelo Rob Sander. Eu sou apaixonado pela Mel. Deus, ele olha para a gente e fala assim, ele é apaixonado. Mas, olha, eu não posso abençoar esse meu filho e essa minha filha se ele não seguir os princípios estabelecidos na minha palavra. Se ele me desobedecer, se ele não atentamente ouvir a minha voz, se ele não for fiel, eu não vou fazer. Essa é a verdade, meu irmão. Sabe? Olha o que o Bispo Roberto fala a respeito desse assunto. O Bispo Roberto foi o fundador da Nova Vida. A Igreja de Nova Vida fez agora aniversário na última segunda-feira. Ela foi fundada em 1961 pelo Bispo Roberto. Ele já faleceu, ele morreu em 93,
morreu na mesa de cirurgia quando estava fazendo um transplante de coração, mas deixou uma coleção vasta de livros, estudos maravilhosos. E ele tem um livro chamado Dinheiro, um assunto altamente espiritual. Eu estava lendo, já li esse livro várias vezes, e tem algo que ele cita nesse livro que é tremendo. Olha só o que ele fala numa parte desse livro. Prosperidade é consequência de algo que Deus pede de seu povo e resultado da obediência às leis que governam a vida de quem ama o Senhor. Tremendo isso, meu irmão. É resultado de obediência e consequência da vida de quem ama a Deus. Olha o que Deus fala para o seu povo lá em Malaquias 3:10. Abra aí, Malaquias 3:10. Malaquias, capítulo 3, versículo 10. Diz o seguinte, pode abrir, Malaquias antes de Mateus. É só em Mateus e voltar. Esse é um versículo conhecido. Eu acredito que todo mundo aqui já conhece esse versículo. Malaquias 3:10. Deixa eu até abrir aqui. Olha só o que diz aí. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus, e não derramar sobre vós bênçãos sem medidas. Olha só, volta lá no versículo 8. Olha só. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Sabe, no versículo 8, Deus chama aquele povo que não estava sendo fiel de ladrão. Ele chama, é Deus chamando de ladrão na lata. Vocês são ladrão, vocês estão roubando do Senhor. E ainda diante disso, houve aqueles que tiveram a coragem de perguntar a Deus, em que te roubamos, Deus? Em que te roubamos? Cara de pau, né? Vai perguntar para Deus em que te roubamos, pô? Vai perguntar para mim que sou bobinho? Não vou saber, ué. Mas Deus sabe de todas as coisas. Aí Deus fala, roubaram o quê? Vocês foram fiéis, vocês sabem, vocês não são bobinhos não, vocês foram fiéis nos dízimos e nas ofertas. Essa é a realidade, essa é a verdade. O Senhor queria abençoar aquele povo, mas foi impossibilitado de fazer, porque Israel estava sendo infiel. Quando não há fidelidade em nossa vida, não vai haver fidelidade da parte de Deus. E muitos de nós não temos agido diferente daquele povo. Quantas pessoas estão ignorando a sua responsabilidade de honrar a Deus com seus dízimos, com as suas ofertas, e ainda achando que suas desculpas e justificativas serão suficientes para que Deus abençoe financeiramente. Deus é misericordioso, mas Deus não é bobo, sabe? Ah, não, mas Deus sabe. Como eu escuto isso? Deus sabe que não deu nesse mês. Deus sabe. Mas o fato de Deus saber não quer dizer que Deus concorda. Deus, ele sabe de todas as coisas. Deus entende todas as coisas. Mas isso não quer dizer que ele vai concordar com todas as coisas. Não vamos achar isso. Não vamos achar que Deus ele vai contra a sua própria palavra, que não vai rolar, não vai acontecer. Deus ele não se contradiz. Ele não é filho do homem para que minta. Assim diz a palavra do Senhor. Deus nunca, mas nunca mesmo vai contradizer uma lei já definida por Ele. Ele não quebra suas próprias regras.
Agimos muitas vezes com Deus achando que podemos passar a lábia nele, enrolar ele. Como eu disse, ele é misericordioso, mas não é bobo. E por causa da sua misericórdia, ele nos chama ao conserto, como fez Israel, como vimos no texto de Malaquias. O que ele ali estava dizendo? Era Deus chamando aquele povo ao conserto. Era Deus chamando aquele povo a se alinhar com ele novamente. Sabe? Deus está falando ali o seguinte: se conserte, fazendo aquilo que eu determinei. Então aí eu abrirei as janelas dos céus e derramarei as minhas bênçãos, que não tem limites. É isso que Deus está falando nesse texto aqui de Malaquias. E diz mais, eu acho isso fantástico: repreenderei o devorador. O que é o devorador? É tudo aquilo que consome a tua renda de forma inesperada. É tudo aquilo que de alguma forma te traz prejuízo que você não espera. É claro, meu irmão, é como eu falei aqui. Talvez alguém seja fiel aqui e fale assim: poxa, mas eu sou fiel, aconteceu isso. Mas para aqueles que são fiéis, não estão isentos de passar por algum tipo de dificuldade. Mas depois Deus acaba suprindo. A diferença para quem é fiel e para quem é infiel, porque o fiel, Deus ele supre de alguma forma. Mas para aquele que é infiel, não tem a provisão da parte de Deus. É simples assim. O sol nasce para todo mundo. O sol nasce tanto para aquele que é cristão, e para aquele que é ímpio, aquele que não acredita em Deus. Mas quem vai viver as promessas de Deus e desfrutar dos frutos da obediência é aqueles que são fiéis. Tem um mistério tão grande nisso, que, gente, eu vou te falar porque eu vi, ninguém me contou. Nós experimentamos nesses anos todos na caminhada com Cristo, mais de 30 anos, eu via pessoas que nem crente era, mas todo mês ia lá e entregava o seu dízimo na igreja. Todo mês. Eu lembro de uma senhorinha que eu ia com o pastor José, nós íamos lá em Vila Velha. Ela era conhecida do irmão em Cristo nosso, de um outro pastor. Ela era parente de um outro pastor. E ela conheceu a nossa igreja através desse outro pastor, mas ela nunca se converteu. Mas todo mês ela ligava para o pastor: pastor, vem aqui na minha casa, uma senhorinha, vem aqui na minha casa fazer uma oração e eu quero te entregar o dízimo. Todo mês a gente ia lá para receber a oração. Muitas vezes o pastor José falava: não, entrega em outro lugar. Não, eu quero abençoar porque a igreja lá está precisando, está em obra, eu não vou entregar em outro lugar, eu quero entregar lá. Ia lá, entregava e abençoava a igreja. E olha, quantas pessoas que nem crente mas acredita nesse princípio e devolve o dízimo e são abençoadas, gente. É algo incrível. É algo incrível. Sabe por quê? Porque Deus não contradiz a sua promessa. Ele falou que aquele que fosse fiel nos dízimos, nas ofertas, trouxessem o dízimo e a oferta na casa do Senhor, ele ia o quê? Ele ia repreender o devorador, ia abrir as janelas dos céus e derramar bênção para ser medida. Como eu disse, a prosperidade real é para todos aqueles que obedecerem e crerem na palavra de Deus. É para quem quer. É para quem quer. Se quiserdes e me ouvirdes. Sabe? No mesmo livro que eu falei aqui do Bispo Roberto, Dinheiro, Assunto Altamente Espiritual, o Bispo nos ensina que ser próspero vai muito além do que ter dinheiro. Vai muito além do que ter dinheiro. Porque a prosperidade, quando a pessoa fala: eu sou próspero, é porque a pessoa está com a conta lá recheada, entendeu? A conta lá está cheia. Mas vai muito além disso. Ele relata lá no livro que um dia, no final do culto, que ele tinha pregado sobre esse assunto no culto, sobre uma pregação sobre vida financeira, e no final do culto um homem abordou ele, lá acho que era na BI ainda, lá na Associação Brasileira de Imprensa, lá no Rio de Janeiro. E esse homem confessou que nunca tinha entregue o seu dízimo, embora fosse muito rico. O homem disse que era muito, mas muito rico, mas nunca tinha entregue o seu dízimo na casa do Senhor. E aquele homem, ele disse que não tinha mais paz por conta da tensão dos riscos e prejuízos gerados pelos seus negócios. Apesar de acreditar em Jesus, a sua desobediência estava impedindo de viver a verdadeira prosperidade. Ele não tinha prosperidade, apenas dinheiro.
que lhe trazia constante problemas. Tudo porque não respeitava as regras bíblicas sobre ser fiel a Deus com a sua renda. O homem tinha muito dinheiro, mas não tinha paz, não tinha prosperidade, sabe? Não tinha alegria, não tinha nem como gastar. Era tanto problema que o dinheiro trazia para ele, que eu acredito que chegou até um momento que ele falou: acho que era melhor nem eu ter tido tanto esse dinheiro. Eu lembro de uma situação, mas Wilson, fica aí na porta, por favor. Eu lembro de uma situação que eu achei muito interessante, que me contaram essa história. Lá em Angra dos Reis, eu fui levado pelo pastor Osimar para conhecer lá Angra dos Reis, a Ilha do Dentista. O camarada, ele construiu uma mansão na ilha. O cara tinha tanto dinheiro, esse tal desse dentista, que ele construiu uma estrada, ele parava com um barco, e a única pessoa que tinha carro na ilha era ele, porque ele trouxe o carro de barco, um jipe de barco, e ele construiu uma estrada, um deck, onde ele parava lá, o carro ia, rodava pela ilha, ele podia desembarcar o que ele queria. Tem uma área da ilha que é fechada, que é a praia, que diz que é dele. Gente, o homem tinha dinheiro até dizer chega, mas o homem estava com câncer, velho, brigado com os filhos. Aquilo tudo estava lá abandonado, apodrecendo. Quando nós fomos lá, a mansão lá, abandonada, com tudo que tinha dentro, os móveis apodrecendo, quadro apodrecendo, não tinha ninguém, os filhos não queriam saber, nem queriam ir lá. Para você ter uma ideia, adiantava ter todo esse dinheiro? E esse homem tinha tudo, mas não viveu a verdadeira prosperidade, não experimentou a verdadeira prosperidade que Deus poderia ter dado à vida dele, se ele fosse fiel. O que adiantou? Juntou tanto dinheiro, tanta riqueza, ia morrer com os filhos brigados, não tinha mais saúde, não ia poder mais desfrutar de nada daquilo. O que adiantou? O que adianta o homem conquistar o mundo e perder a sua alma? Essa é uma realidade, infelizmente foi isso. Precisamos entender, meu irmão, o que plantamos hoje, colheremos amanhã. A verdade é essa. Se semearmos fidelidade, vamos colher da parte de Deus fidelidade. É simples assim. Mas se semearmos infidelidade, não há por que Deus ser fiel em suas promessas para conosco. Mas você pode plantar pimenta e esperar que nasça morango? Você consegue fazer isso? Consegue, Rob? Botar a pimenta lá, você acha que vai rolar um moranguinho? Não vai. Se você plantar pimenta, vai rolar o quê? Pimenta. Se você plantar morango, vai nascer morango. Você quer que a sua vida seja doce, moranguinho com chantilly? Então planta morango. Porque não vai rolar pimenta com chantilly. Não vai dar certo, o negócio não vai ser gostoso, não vai ser bom. Então, para você colher morango, você tem que plantar morango. Mas, meu irmão, se semearmos infidelidade, não adianta, que Deus não vai fazer com que essas promessas sejam reais na nossa vida. É a lei da semeadura. Gálatas 6:7 fala o seguinte: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Olha só o que 2 Coríntios 9, de 6 a 8 diz: e isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que tendes sempre em tudo ampla suficiência, superabundez em toda boa obra. Colhemos hoje o que plantamos ontem. É simples assim, meu irmão. É simples assim. Nossas contribuições financeiras, que é os nossos dízimos, as nossas ofertas, são como sementes que lançamos no solo das promessas e fidelidade de Deus. E quando lançamos essas sementes no campo, por meio da nossa fidelidade e generosidade, o Senhor as multiplica. Colhemos prosperidade, mas quando semeamos avareza, mesquinharia ou infidelidade nos dízimos e ofertas, uma hora vamos colher decepção, frustração,
prejuízo, despesas inesperadas e por aí vai. Não pense que se não vamos pagar o preço da nossa, que nós não vamos pagar o preço da nossa infidelidade. Uma hora a conta sempre chega. Ah, eu sou infiel. Às vezes a gente olha para aquela camarada lá, pô, a vida do cara lá, o cara nem crente tá com carrão, tá passando só comendo churrasco todo final de semana, só picanha, tá ali só tomando Coca-Cola geladinha, tá ali, o camarada não vai todo domingo para a igreja, não acorda cedo, só curtindo. Vai olhar a vida a fundo do camarada. Vai olhar para ver se talvez aquele carro dele ali já não está quase sendo levado, se o casamento dele está em ruína, o seu relacionamento com os filhos nem existem mais, na sua casa aquilo ali é só aparência, mas na sua casa está faltando mais do que... Gente, você pode olhar a fundo, que ainda que por um tempo até viva bem, uma hora a conta chega, para aqueles que não são fiéis ao Senhor. Não adianta, uma hora chega. Olha o que Ageu diz no capítulo 1, no versículo 6 do livro de Ageu. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pôr no saquetel furado. É aquela pessoa que chega no final do mês, quando vai ver, o dinheiro acabou e não pagou nada, não resolveu nada. Isso é saquetel furado. Saquetel era o quê? Era o saquinho. E quando você botava o dinheiro, você estava furado, o que acontecia? Ele saía para o buraco, e ia embora. E às vezes é a vida de muitas pessoas dentro da igreja, sabe? Administram mal, sabe? Tem gente que tem coragem. É triste falar isso. Eu não estou falando que você não pode fazer isso. Tem gente que tem coragem de ir num restaurante, gastar 300, 400 reais, 500 reais num restaurante, mas não consegue dar uma oferta de 50 reais na casa do Senhor. Tem gente que compra. Outro dia eu estava vendo lá, gente, isso daí para mim não entra na minha cabeça. A pessoa estava com o celular novinho, 0 quilômetro, mas todo ano quer trocar de celular. Aí queria trocar por um iPhone número 500, nem sei que número está agora, 700, 2000, nem sei, por um iPhone de 5 mil reais. Mas se faz uma campanha na igreja, pedindo para ajudar alguma coisa na igreja, ajudar um necessitado, para ajudar alguém lá que está passando fome, comprar uma cesta básica para o vizinho, não tenho. Mas para comprar um iPhone, que é não sei quantos mil, comprar um carro. Uma vez o camarada não tinha nem onde dormir, comprou uma Mercedes. Só o IPTU da Mercedes era o preço do meu salário. IPTU não, IPVA, era o preço do meu salário. Entendeu? Era até mais do que meu salário. Mas para quê? Para ostentar. Mas para a casa do Senhor faz o quê? Para a obra do Senhor faz o quê? Isso para mim é colocar em saquetel furado. Vive de aparência, mas não vive a prosperidade real que Deus pode dar. Não estou falando que você pode ter um carro. O Rob Sander mesmo vai comprar uma Ferrari daqui a um tempo, entendeu? Vai andar aí com a Ferrari vermelha, vai deixar o bigodão crescer, vai ser igual o Magno, entendeu? Vai aí a Adriana lá na garupa, lá do lado lá, tchau, entendeu? Vai, qualquer dia vai rolar, entendeu? Mas é um homem fiel e continue sendo fiel e desfrute do seu carro dentro da prosperidade de Deus. É isso que nós precisamos fazer. Nós não podemos ser mesquinhos com Deus e achar que Deus vai ser generoso conosco, porque não vai ser. Nós não podemos fechar os olhos para as necessidades, às vezes, do nosso irmão e querer que Deus olhe para as nossas necessidades, porque não vai rolar. Não funciona assim. Eu conheci uma família, e essa família não era fiel, mas era uma família que ganhava muito bem. Mas no final do mês a conta nunca fechava. Pensa numa família que ganhava bem. Mas ganhava bem, mas a conta não fechava. Sempre fechava negativa no final do mês. Mas por outro lado, eu conheci uma senhora, rapaz, a mulher ganhava muito menos do que essa família. Ela ganhava um salário, ganhava um pouquinho. Essa senhora, ela entregava, separava todo mês o seu dízimo, a sua oferta. Ela pagava todas as suas contas em dia, ainda sobrava para ela ajudar as pessoas na igreja. Quantas vezes, é porque eu não vou falar o nome, mas a Su sabe quem é. Quantas vezes a gente via ela chegando e a pessoa, ela não falava para ninguém, ela vinha,
lá no cantinho, ninguém via, chegava naquela pessoa, olha, Deus mandou dar isso aqui para você, e dava uma oferta para ajudar o irmão, isso aqui é para ajudar, isso aqui é para ajudar para você ir no retiro, isso aqui é para você ajudar lá naquela necessidade. A igreja levantava campanha lá na obra, ela pegava o carnezinho dela, além da oferta dela, ela ia lá, contribuía todo mês. Eu nunca vi alguém tão próspero como aquela mulher, gente. Nunca vi. Eu lembro que ela falava que, uma vez ela testemunhando, ela falava que quando ela não tinha renda nenhuma, o marido ia e dava o dinheiro para compra, o marido não era crente, dava o dinheiro para compra para ela pegava e tirava o dízimo do dinheiro da compra. Ele nunca soube disso, morreu sem saber. Ela pegava o dinheiro do dízimo da compra, ia lá e dizimava na igreja. Ela falava, não, é o único dinheiro que vem na minha mão todo mês. Não é igual a Adriana, que todo mês vem 20 mil, 30 mil na conta dela, mas nela vinha aquele pouquinho. Nem disse amém, vou ter que dizer amém, irmã. Mas o que acontece? Vinha aquele pouquinho, ela ia lá, tirava ali, e ela fazia todas as compras da casa. Ele nunca nem percebeu isso. Mas por quê? Porque ela queria mais honrar a Deus do que qualquer outra coisa. A preocupação dela, eu lembro que o pastor José me ensinou algo. Eu achei isso muito interessante que ele ensinou, eu nunca esqueci. Ele falou, pastor, nunca detenha ninguém de abençoar você, abençoar a obra, abençoar a igreja ou abençoar um irmão. Porque às vezes a pessoa vem, pastor, eu comprei isso aqui, toma aqui. Fala, não precisa não, irmão. Não, deixa a pessoa, por quê? Você pode estar impedindo a pessoa de ser abençoada. Deixa a pessoa abençoar. A gente tem que ser instrumento de bênção. E a gente também tem que estar disposto a abençoar o outro. Porque é na bênção, é dar e dar-se-vos-á. É quando nós damos que nós recebemos. Dar e dar-se-vos-á. Boa medida, sacudida, recalcada, transbordantemente vos dará. Se eu acertei o versículo, é assim, às vezes a gente esquece, né? Mas é mais ou menos isso aí. Se não for, é mais ou menos isso aí. Mas, se falo com alguém aqui hoje, meu irmão, que até então não tem sido fiel, ainda há tempo para mudar isso. E a única forma de mudarmos a nossa colheita é arrancando tudo que semeamos de ruim, por meio de arrependimento sincero e começarmos a plantar boas sementes daqui para frente. Não precisamos colher coisas ruins a vida inteira. Tem gente que acha que o estudo é suficiente, a força do próprio braço é suficiente. Isso tudo é importante, mas sem as bênçãos do Senhor, nunca alcançaremos a real prosperidade proposta por Deus na sua palavra. Precisamos entender isso. Precisamos estudar, sim, tem que estudar. Igual a Marcela lá está estudando, igual uma doida para passar no concurso. Precisamos trabalhar? Precisamos trabalhar. Mas não pense que conquistamos, tudo que conquistamos é porque nós somos fortes, é porque nós trabalhamos muito, é porque nós corremos atrás. É porque a bênção de Deus está sobre a nossa vida. É que a graça de Deus está sobre as nossas vidas. 1 Timóteo 6,10 diz que o dinheiro é a raiz de todos os males. Você já escutou isso? Que o dinheiro é a raiz de todos os males? Quando não é abençoado por Deus, aí ele é a raiz de todos os males. Quando o dinheiro é abençoado por Deus, por isso que eu faço questão de toda vez, eu faço questão, meu irmão, de estar aqui embaixo, receber de cada um dos irmãos, abençoar cada um dos irmãos, e faço questão de apresentar e consagrar aqueles valores ao Senhor, e consagrar aqueles que também entregaram no Pix, na conta da igreja, para que o seu dinheiro venha a ser bendito, que ele deixe de ser raiz de mal e seja bênção na sua vida. Por isso que eu faço essa questão de fazer isso aqui. Quando ele é abençoado por Deus, o seu dinheiro não é raiz de todos os males. E lembre, nunca alcançaremos a verdadeira prosperidade se fizermos o dinheiro maior do que Deus em nossas vidas. E quando fazemos isso, quando decidimos desobedecer a Deus, retendo os nossos dízimos e fechando o nosso coração na hora de entregar ofertas. Deuteronômio 15:10. Volta lá. Deuteronômio 15:10. Já estou na reta final. Só mais 50 minutos. Brincadeira, já estou quase acabando. 15:10. Olha só o que diz aí. Livremente lhes darás, e não seja maligno o teu coração quando lhes dere, pois por isso
te abençoará o Senhor teu Deus em toda a tua obra, em tudo que empreenderes. Não seja maligno, não feche o seu coração, não retenha de você entregar o melhor para Deus. Eu lembro, e assim, a gente poderia ficar aqui a noite toda falando daquilo que eu lembro, mas eu lembro de um irmão, o pastor José precisava cavar um poço lá no sítio que comprou para poder fazer o retiro, porque não tinha água. A água estava muito ruim, precisava cavar um poço. E ele levantou uma campanha, igual eu fiz aqui hoje de manhã, olha, estou precisando das portas, estou precisando do ventilador, estou precisando de massa corrida. Igual eu fiz aqui, ele fez lá, como outras vezes, olha, irmão, estou precisando de ajuda, aquele que puder ajudar para o poço. E quando tem um irmão que ele estava com dinheiro guardado para comprar um computador, que ele queria muito. Era um computador que era o sonho dele, já estava com dinheiro, ele só ia naquela semana, ele ia lá para comprar um computador. Ele foi em casa, pegou todo o dinheiro do computador, chegou no pastor José e falou, pastor, toma aqui. É mais importante o poço lá para a obra de Deus. E doou aquele dinheiro. E ele ficou sem o dinheiro do computador. Não demorou 2 semanas, ele me chamou, pastor, você pode ir lá em casa me ajudar com uma coisa? Eu falei, posso. Eu falei, o que é, querido? Ele falou, não, me ajuda a configurar o computador novo que eu comprei. Deus deu os recursos para ele comprar o computador novo. Eu fui lá com o maior prazer, configurei, ajudei ele lá, montei o computador lá, e graças a Deus. Precisamos entender que muitas vezes nós não somos abençoados na totalidade. Deus quer para nós, porque nós retemos. Quando Deus fala, porque é o seguinte, cada um dê segundo aquilo que Deus falar ao seu coração. Às vezes Deus está falando, vai lá, faz aquilo, abençoa desse jeito, abençoa a igreja, abençoa o irmão, abençoa aquela pessoa. Você lembra a pessoa que nem é da igreja, vai lá, abençoa a vida daquela pessoa. Aí a gente fala, isso é coisa da minha cabeça, Deus não falou nada disso não, deixa para lá. Não, Deus sabe, tanto que eu preciso, aquele dinheiro que eu tenho lá, eu preciso para aquilo, tanto tempo que eu estou esperando para comprar aquilo. Deus sabe todas as coisas, e às vezes Deus quer te dar algo muito maior ali na frente, e a gente está retendo. As bênçãos é a obra de Deus. A verdade é essa. Sabe, eu lembro, eu falei isso aqui, eu não lembro se eu falei isso aqui de manhã, mas eu lembro que quando o pastor José ele fez a campanha para comprar o terreno lá, teve algumas pessoas que saíram da igreja. E teve uma pessoa em específico que falou assim, esse negócio de campanha para comprar terreno, rapaz, isso aí é muito tempo, muito dinheiro, eu vou embora, depois que a igreja pagar eu volto. A pessoa foi embora. E, infelizmente, a vida dela só andou para trás. Falou exatamente desse jeito, e falou na frente do pastor, não, pastor, estou indo, quando acabar esse negócio de pagar tudo eu volto. Nunca voltou para lá. E ficou pulando de lugar em lugar, nunca firmou. E no último dia, me lembro disso até hoje, num sábado, voltou para Jesus, aceitou a Jesus, falou que no domingo estaria na igreja, amanheceu morto. Ficou anos e anos pulando de lugar em lugar, nunca firmou. Aí, no dia lá, numa campanha lá que ele foi, amanhã a família, todo mundo de pé, vamos estar junto, vamos para a igreja, vamos começar um novo tempo. Aí no dia seguinte o filho dele foi acordar ele, encontrou ele morto na cama. Pelo menos voltou para Jesus, foi para lá, entendeu? Então, tomara. Então o que acontece, gente? De Deus não se zomba, não se brinca com Deus. E nem a gente possa ficar pensando, se a gente for contra os princípios dele, nós vamos viver o melhor dele, porque não vai rolar. Não podemos alcançar a verdadeira prosperidade se insistirmos em desperdiçar a chance de fazer o que é certo diante de Deus. Temos que plantar sempre a nossa melhor semente de fidelidade e generosidade para a boa obra de Deus e confiar que no tempo certo vamos ter a colheita abundante que Deus nos promete na sua palavra. E eu creio com isso, que a nossa colheita será muito mais abundante do que a semeadura, a ponto de podermos investir ainda mais no reino e abençoar a vida de outras pessoas. Desfrute da verdadeira prosperidade na sua vida e família. Para isso, basta obedecer às regras espirituais estabelecidas por Deus, e você vai experimentar um cuidado da parte dele, que vai muito além do que somente dinheiro ou bens materiais.
Ouça atentamente a palavra de Deus nessa noite e escolha obedecê-la de verdade, para que você e a sua família sejam realmente benditos e prósperos. Amém? Vamos ficar de pé. Você que foi abençoado com essa palavra, diga amém. Então, meu irmão, como eu disse aqui no início, é com muito temor e tremor que eu trago essa palavra à igreja. Eu sei que um dia eu vou ter que pregar essa palavra novamente. Um dia vai chegar que eu vou falar aqui, irmãos, se lembra daquela mensagem? Deus me mandou pregar novamente à igreja. Talvez hoje, Deus sabia exatamente quem estava aqui, quem estaria aqui. Eu ia falar que talvez hoje, outras pessoas que Deus quisesse que estavam aqui não estão. Mas Deus sabia exatamente quem estava aqui. E essa palavra foi para cada um de nós. Pastor, mas eu sabia já de tudo isso. Mas a palavra de Deus fala para nós inculcarmos, sempre lembrarmos da palavra dele, das promessas dele, das determinações dele, para nós não cairmos no erro de esquecermos e pecarmos contra ele. Então, graças a Deus, a palavra mais uma vez foi pregada e que ela possa ser fonte de vida no seu coração. Feche seus olhos. Deus, obrigado. Obrigado por cada um que aqui está nessa noite. Obrigado por essa palavra viva. Muito difícil, meu Pai, pregar um tema como esse. Mas, Senhor Deus, é com muito temor e tremor que eu trouxe até a Tua igreja a verdade bíblica da verdadeira prosperidade na família, Senhor. Que cada um que aqui está ouça e coloque em prática essa mensagem. E viva, Senhor Deus, de forma maravilhosa essa palavra e possa colher os frutos, meu Pai, da verdadeira prosperidade que vai muito além de uma vida de dinheiro, de uma conta cheia no banco, porque a verdadeira prosperidade é aquela que é a ausência de necessidade e abrange todas as áreas da nossa vida e da nossa família. Eu quero viver essa verdadeira prosperidade. Eu quero ser próspero no Senhor. Eu quero experimentar os frutos da obediência e que todos aqui que desejam o mesmo possam, Senhor Deus, simplesmente colocar em prática essa palavra e semearem de verdade, com o coração alegre, sempre entregando as suas primícias, sempre entregando o seu melhor, sempre se dedicando de maneira que possa agradar ao Senhor. Em nome de Jesus, amém e amém.